Nesse vídeo eu vou comentar com vocês como eu faço para escolher a via de acesso em cirurgias pélvicas complexas. Bom, basicamente eu levo em consideração que a gente tem 4 vias de acesso para fazer as cirurgias pélvicas complexas. Então a gente pode ter a via vaginal, a via laparotômica e a via minimamente invasiva, que ela pode ser ou laparoscópica ou robótica. Bom, tendo a opção de escolher, isso que é muito interessante. Sabe o que é interessante? Você ter o domínio de todas as vias de acesso para você ter a liberdade na escolha de qual vai ser o melhor procedimento para aquela paciente e para a expertise sua, para a sua experiência. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer uma cirurgia laparotômica mais rápida do que uma cirurgia minimamente invasiva, que seja laparoscópica ou robótica. Às vezes, você não faz ainda a cirurgia robótica. E isso é a maioria dos profissionais. Porque a gente sabe que por exemplo, dentre os ginecologistas, a gente tem menos de 1% dos colegas certificados. Então, os outros 99% dos colegas, eles têm que indicar uma dessas vias de acesso. Eu vou tentar mostrar para vocês por que eu foco a minha cirurgia na indicação na via laparoscópica e na via robótica. Mas não está certo ou errado a indicação de nenhuma das vias de acesso, tendo em vista que você tem segurança para indicar e realizar uma delas. Bom, no passado a gente tinha como pensamento em que a gente indicava a cirurgia laparotômica quando a gente tinha uma contraindicação à cirurgia minimamente invasiva. Então, a gente considerando que a paciente tem condições clínicas para fazer a cirurgia minimamente invasiva, e a maioria das nossas pacientes tem essa condição clínica para o procedimento, eu costumo indicar, de princípio, ou pela via laparoscópica ou pela via robótica. Isso vai depender de alguns fatores. O primeiro vai ser os custos para a paciente, mas a gente sabe aí que estão chegando outras plataformas no país, robóticas, e com certeza o custo das cirurgias vão diminuir, mas na maioria das vezes hoje em dia você opta por uma ou por outra pelos custos da cirurgia, não só pela expertise do profissional. Porque, para falar a verdade com vocês, hoje em dia eu realizo a cirurgia robótica na maioria dos procedimentos em menor tempo cirúrgico do que a cirurgia laparoscópica. Então, quando a paciente pode e a cirurgia é de média a alta complexidade, eu prefiro a indicação da cirurgia robótica. Se a gente levar em consideração a cirurgia via vaginal, ela é um excelente via de acesso, só que o que acontece? Para quem faz muita vaginal, faz a cirurgia muito rápida. Só que quando você vai fazer uma cirurgia pélvica complexa, muitas das vezes você precisa acessar a pelve. E a maioria das vezes ela garante uma maior segurança. Eu não estou falando aqui segurança em relação ao procedimento pela expertise do cirurgião. Eu estou falando em segurança pela visualização das estruturas pélvicas. Então, por exemplo, você consegue sentir o ureter quando você está realizando a cirurgia via vaginal, mas você não tem segurança na visualização total dele e com isso você pode vir a ter alguma complicação na cirurgia. Então, por isso, eu acredito que essa é uma boa via de acesso. Pacientes que não têm condições da gente fazer as outras vias de acesso, quer seja laparotômica ou laparoscópica ou minimamente invasiva, pelas condições clínicas, eu considero essa cirurgia uma boa opção de escolha. Antigamente, a gente fazia bastante as cirurgias laparotômicas. Hoje em dia, dificilmente eu indico uma cirurgia laparotômica de cara. Por quê? Porque, no meu caso, ela aumenta o tempo cirúrgico, ela causa mais dor para a paciente
e eu tenho aumento do sangramento nesse tipo de procedimento. Por quê? Só pela incisão da pele a gente já tem um maior sangramento do que a gente colocar as punções via abdominal. Então essa cirurgia eu deixo de escolha quando a gente tem uma massa muito grande, quando o aumento da massa é muito grande, ou quando eu preciso fazer uma avaliação da cavidade em alguns locais que, por exemplo, a cirurgia minimamente invasiva não vai me favorecer. Por exemplo, os espaços retroperitoneais próximos da região do rim, os espaços acima do fígado e próximo ao final do diafragma, na parte posterior mesmo, a região do meso do retroperitônio. Então são áreas que dificilmente a gente consegue acessar pela via minimamente invasiva. Então a cirurgia laparotômica, onde você vai manipular as estruturas e você vai conseguir um inventário adequado da cavidade, seria indicado. Nas cirurgias em que você tem dificuldade ou dúvida quanto à avaliação da ressecabilidade. Então isso é muito frequente nas cirurgias oncológicas. Então se você está disposto a fazer cirurgia oncológica, se você faz cirurgia oncológica, talvez essa seja uma via de acesso, sim, para fazer as suas cirurgias. E naquelas cirurgias em que você não tem expertise, principalmente nas oncológicas, pode comprometer a sobrevida da paciente. Então, o indicado seria ou que você fizesse com alguém que tem experiência cirúrgica ou que você fizesse por via laparotômica. Pelo contrário do que a gente pensava no passado, as incisões prévias, elas não são contraindicações para cirurgias minimamente invasivas. Então, se você tiver, e eu gosto muito de lembrar isso aqui, se você tiver, aqui é o abdômen da paciente e aqui é a cicatriz umbilical. Se você tiver uma paciente que ela tem incisão supraumbilical e incisão infraumbilical, eu não contraindico a cirurgia, porque existe um acesso que é a punção de Palmer. O que é essa punção de Palmer? É uma punção acessória e que eu sugiro que você faça a primeira punção aqui. Por quê? Porque quando você fez alguém fez essas incisões no abdômen da paciente, existe grande chance de ter aderência próximo da cicatriz umbilical. E você pode ter problemas aqui. E como muitos deles, fístulas intestinais, por perfuração do intestino que está aderido aqui nessa região. Para evitar isso, a gente vai entrar numa estrutura, num local anatômico que não tem aderências, na maioria das vezes, aqui na punção de Palmer. Então você vai pegar a região da última costela, 2 centímetros para baixo, 2 centímetros aqui, ó, 2 centímetros, e na linha hemiclavicular. Então aqui na linha hemiclavicular. Então aqui você vai fazer a punção com um trocáter, se você for fazer laparoscópico, de 11 milímetros. Se você for fazer robótico com modelo SI, você vai fazer com trocáter de 11 milímetros. E se você for fazer com XI, você vai fazer com trocáter de 8 milímetros. Por quê? Porque isso é o diâmetro da câmera. Então você vai colocar ali, visualizar a cavidade. Caso você tenha alguma estrutura aderida à região próximo da cicatriz umbilical, o que você vai fazer? Você vai passar as punções. Então, a primeira punção aqui vai soltar as aderências. E aqui você usa energia. Aqui do outro lado, aqui é a crista ilíaca antero-superior. Eu geralmente faço 2 centímetros medial e mais superior das cristas ilíacas, medial e superior, e daí você vai fazer 2 punções. Uma você usa energia para soltar as aderências e outro, seu colega que está aqui, o auxílio, pode tracionar as estruturas para você soltar da região central. A partir daí, você vai colocar a sua câmera na cicatriz umbilical e vai ficar com esse portal acessório, que você pode utilizá-lo ele como acessório na cirurgia, ou você vai fazer os outros portais, quer que seja eles aonde você decidir fazer, para fazer o auxílio na parte pélvica.
Se for a cirurgia robótica, você pode colocar um outro braço aqui, nesse local, ou você pode fazer os outros orifícios para então decidir por continuar a cirurgia dessa forma. Então, basicamente é isso que eu faço. O que eu considero? O que eu considero na realização dessa cirurgia e da escolha da cirurgia minimamente invasiva é o que? Diminuição do tempo cirúrgico, visualização das estruturas pélvicas por um todo, então por causa disso eu levo em consideração, e o tamanho da lesão que vai ser ressecada, o tamanho da lesão. Por quê? Porque se você tem a paciente nesse formato e você tem uma lesão que provavelmente vem aqui para cima da cicatriz umbilical, se você não tiver uma experiência para essa cirurgia minimamente invasiva, com certeza você vai ter algum problema na hora de manipular essa estrutura. E caso ela seja ou tenha o risco de ser uma doença oncológica, o ideal, pelos princípios da cirurgia oncológica, é que você não frature a lesão, para não ter piora do benefício para a paciente. Se a gente decidir por uma incisão, por uma laparotomia, a gente tem duas opções. Vocês sabem muito bem isso, mas vale a pena lembrar que a gente tem, ou a gente pode fazer uma incisão mediana, que ela pode ser chifopúbica, pode ser supraumbilical ou infraumbilical, ou a gente pode fazer um fanestil ou as incisões alargadas, que são as incisões de Cherney e Maillard, que são essas incisões. Você pode fazer até de crista ilíaca anterosuperior bilateral, a espinha ilíaca aqui anterosuperior bilateral, seccionando ou não o músculo reto do abdômen. O que eu oriento e o que eu sugiro? Você não faça essa incisão em duas principais sugestões que eu vou falar para você. Primeiro, se você tiver em dúvida que precisa abordar o abdômen superior da paciente. Por quê? Porque por essa incisão você não consegue fazer um inventário adequado da cavidade. E a paciente provavelmente vai ficar com um T invertido de cicatriz, caso ela precise abordar a região superior do abdômen. Outra opção é quando a massa é muito grande. Quando a massa é muito grande, dificilmente você consegue fazer a cirurgia de forma adequada com uma abordagem do abdômen superior também por essa incisão. Você consegue, é claro, fazer essa incisão, luxar a massa para fora, mas você não vai conseguir abordar o abdômen superior da paciente, certo? Então eu sugiro que não faça essa incisão. E a gente fez um estudo nas pacientes que têm o IMC maior que 35, a gente observou que ela tem um abdômen avental. E quando a gente fazia esse tipo de incisão, a incisão transversa, pode ser um fanestil ou qualquer incisão, independente do tamanho, ela tinha mais infecção aqui. Por quê? Porque aquela área da cicatriz cirúrgica fica num ambiente úmido e ele aumenta a temperatura, ele fica mais quente do que a região anterior do abdômen, por causa da prensa abdominal, o peso do abdômen sobre a cicatriz. E essas incisões apresentavam maior índice de infecção. Então também, por causa disso, eu opto por não fazer essa incisão. Se a paciente tem um IMC maior que 35 e eu preciso fazer um corte que não seja grande, eu opto por fazer uma incisão infraumbilical, caso eu vou fazer algum tipo de incisão. Por quê? Porque essa incisão, ao contrário dessa, vai me apresentar um menor índice de complicações, certo? Uma abordagem que eu acho muito interessante é, caso a paciente tenha uma lesão volumosa e você está em dúvida se a lesão ela é ressecável ou não. Se é uma lesão em que você consegue tirar pela incisão transversa baixa, eu acredito que um benefício é você fazer, vou desenhar aqui, ó,
Então aqui a crista anterosuperior bilateral. Você faz a punção abdominal, não necessariamente aqui do pneu peritônio. Por quê? Porque senão você vai ficar com a câmera muito próximo da lesão. Isso dificulta o seu ambiente de trabalho. Principalmente quando você passa um manipulador uterino, que você traciona o útero cranialmente para a parte superior. E ele vai cada vez chegando muito próximo da câmera. Então o que a gente faz? A gente vê aonde termina a lesão e tenta fazer a punção da câmera sempre acima, certo? Os trocáteres acessórios também. E o que eu vejo de benefício? Por exemplo, imagina que a gente tem uma lesão anexial grande e a gente está em dúvida se é uma lesão oncológica ou não. A gente fez as punções para fazer o inventário e conseguiu lateralizar e ressecar a lesão. Eu gosto muito da opção a gente fazer pela via minimamente invasiva. Você coloca a câmera aqui e os trocáteres laterais, o acessório você decide aonde você vai colocar e você faz uma pequena incisão de Fanestil para retirar a lesão. Sempre lembrando, protegendo a parede abdominal. Sempre que for suspeito. Então você ensaca a lesão e retira a incisão por uma incisão transversa baixa, certo? Depois que você fizer isso, você vai fechar a aponeurose, você vai fechar a pele e aguardar a congelação. Você aguardou a congelação, a doença é oncológica, você volta para a via minimamente invasiva e completa todo o procedimento que você precisa. Isso se você for fazer omentectomia, se você for fazer linfadenectomia pélvica e paraórtica, se você precisar fazer apendicectomia, se você precisar fazer abordagem do diafragma. Então, esse dá um acesso muito bom e você consegue aquilo que eu falei na primeira explicação. Na primeira explicação que eu estava falando com vocês, que eu vi quando eu vou decidir pela via de acesso, eu faço porque diminui o meu tempo cirúrgico, diminui a minha dor da paciente no pós-operatório e eu consigo fazer isso para massas volumosas. Então, apesar da não indicação da laparotomia, indicar a laparoscopia ou a cirurgia robótica, eu consigo muitas das vezes fazer esse procedimento que eu desejo. Então, o que eu acredito que a gente tenha como mente na indicação da via de acesso? E eu queria que ficasse a mensagem aqui desse conteúdo, é que você vai indicar proporcional à sua expertise. E a gente sabe que o volume de cirurgia leva a uma expertise de excelência. Isso eu tenho falado muito aqui, você sabe disso. Então, você conhecer e saber outras vias de acesso pode te dar liberdade na escolha da melhor via de acesso para cada paciente em cada patologia diferente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fica aqui o convite para vocês visitarem os outros vídeos que tem aqui no nosso canal. Um abraço, até o próximo vídeo.